Então, para montar essa saia, a gente vai usar o mínimo de margem de costura possível, porque a altura dele não tinha o suficiente. Então, uma alternativa é trabalhar tanto a parte de cima quanto a de baixo, então no cos, né, na parte da cintura e na barra, a gente vai trabalhar viés, para não perder tecido, no caso, que é o mínimo possível que eu quero perder aqui. Então, seria meio centímetro em cima, meio centímetro embaixo. Ó. Quando eu cortei, depois que cortei tudo, eu passei uma costurinha em toda a beirada. Tem uma costurinha aqui bem fininha. Não sei se dá pra ver aqui, talvez. Uma costurinha só para ele não lacear e não sair da medida original. Isso é para segurar o tecido. Cortou, passa a costura em todas as peças do molde. Então, a gente começa passando overlock nas laterais. Então, somente nas laterais, de um lado e do outro. E depois que passar o overlock, a gente vem e fecha as pences, certo? Na parte de cima e na parte de baixo, a gente vai utilizar o viés estreito, é um viés comprado pronto. Esse é de cetim, mas você também pode usar o de algodão. Quando usa de algodão, é bom dar uma vaporizada com ferro de passar, nesse também, para dar pré-colhida. Porque o algodão ele tem um encolhimento maior. Se você usa um tecido sintético, ele pode enrugar a sua peça. Tá? E eu gosto do acabamento do de cetim porque fica mais bonitinho. Então, ele vai servir depois de barrinha para fazer acabamento embaixo, para fazer acabamento na cintura e nas laterais. Como a gente já tá trabalhando com viés, é legal ter um acabamento bonito nas laterais também. A gente vai utilizar o viés largo, certo? Eu gosto, como a parte da lateral é quase reta, não tem tanta curva, eu gosto de já deixar passadinho ele no meio, inclusive com vapor para ele pré-encolher, para depois, ó, eu só encaixo ele, coloco alfinetinho, para deixar um acabamento bonito na lateral e ele já fica distanciado da linha da carretilha. Assim o acabamento interno fica bonito também. Então, agora a primeira coisa, passar o overlock. Então, lembrando que o overlock é na lateral. Sempre lateral, não na barra e não na cintura a princípio. Você pode fazer esse chuleadinho na máquina caseira fazendo zigue-zague. Ele também vai ficar bonito porque você vai fazer a finalização com o viés. Então, ele vai ficar bonito de uma forma ou de outra, o acabamento. Se você só tem máquina reta, aquela pretinha antiga, também funciona, porque o viés vai estar escondendo. Então, na frente e nas costas, você vai ter o acabamento, a princípio, aqui para tirar farpinha, fiapinho, tudo o que precisar. Tanto no molde da frente quanto das costas. Após ter passado o overlock nas laterais, o próximo passo é fechar todas as pences. Então, como está carretilhado, você vai juntar um lado com o outro, primeiro no alfinete e depois no alinhavo. E posteriormente passar na máquina de costura. Você junta uma pontinha com a outra e religiosamente as linhas devem se encontrar. E é em cima dessa linha que vai ser feita a costura. Opa, aqui, ó. Linha da carretilha com linha da carretilha.
até o finalzinho. Vai passar alinhava em tudo e passar na costura. Agora a gente vai na máquina para vocês verem como é que se costura uma pencezinha sem problema dele ficar embrunhado num canto só. Agora, para fazer a pence, tem duas maneiras. Eu prefiro começar de baixo, para ter mais controle do biquinho. Então, ó, abaixo a agulha, encosto na pontinha do desenho da carretilha da pence e já posiciono de maneira reta na agulha. Então, começo, dou 1 centímetro, retrocedo, solto, até a agulha bater, ó, na parte de fora, tá vendo ali na pontinha, e sigo até finalizar a pence. Retrocesso dentro da carretilha e vai até o fim. Essa é uma das maneiras. Quando o tecido é mais fininho, em roupa de festa, por exemplo, para não correr o risco dessa parte ficar grossinha, tem um outro jeito, mas exige um domínio maior da máquina de costura. Então, você começa por cima, lá pela cintura, ou pela parte externa da peça. Ó, não dê retrocesso. Eu vou até o final. Vou até o final, até dar o último ponto antes de ir para fora. Ó, ele vai segurar o último. Vou girar a peça e volto no mesmo local que eu costurei. Em nenhum momento eu saí. Eu fui até o último pontinho. E finalizo. Dessa forma, você não corre o risco de ficar grossinho aqui, nem dele enroscar. E o importante é que a pence fique totalmente lisinha, não forme nenhuma ruguinha aqui embaixo. Se ele formar uma preguinha, é porque não foi até o final do tecido. E vamos aproveitar que estamos aqui na máquina de costura, tendo feito as pences, é hora de passar na lateral de cada lado, já vai ser feito o viés. Então, nada mais é do que, como ele tá dobrado ao meio, quem precisar, é legal, deixa alinhavado. Coloca o alfinetinho e alinhava antes de passar a costura. Ó, que a intenção é deixar um acabamentinho bonitinho em ambos os lados. Fui até o fim. Não pode ser muitíssimo na beirada que corre o risco de não pegar ali atrás. Quando você alinhava, você tem certeza do local que ele está. Lembrando que todo alinhavo não pode passar de meio centímetro, no máximo 0,8 de um ponto a outro. Senão ele não cumpre a função de juntar as peças e começa a andar. Ó, ambos os lados presos e bonitinhos. Tá? Eu estou fazendo aqui do lado direito. Mas se você quiser ter certeza de que sua costura vai ficar bem bonitinha, você vai costurar o viés olhando o avesso da peça. Por que o avesso? Porque se o avesso não estiver tão bonito, é ele que vai aparecer na hora de você passar a lateral no ferro de passar, que ela vai ser aberta a costura. Então, esse lado é o que tem que estar mais bonito. Logo, você pode fazer a costura partindo do avesso.
Então, fará isso em todas as laterais, passará viés em todas as laterais, ou deixa só o chuleado. Mas o importante agora é finalizar as laterais. Tendo colocado o viés nas laterais e fechado as pences, passa no ferro de passar, lembrando de tombar as pences. Toda pence vertical no corpo, ela é tombada para a lateral mais próxima. Quando a pence é horizontal no corpo, pence de busto, por exemplo, elas tendem a ir para baixo. Então, aqui está a costa, já está tomando forma do corpo. Se você pensar que a peça pronta, frente e costa, você olhando a pessoa de frente, o zíper vai estar desse lado, do lado esquerdo do corpo. Logo você deixa um alfinetinho como marcação, para na hora que você for unir a frente com as costas, você vai saber aonde pregar o zíper. Logo vai saber que esse lado vai ser inteiramente fechado. Peça sob medida, quando não é industrial no caso, você pode alinhavar totalmente a peça, alinhava a lateral, alinhava a outra, deixa uma aberturinha de uns 15 centímetros para poder entrar no corpo, para experimentar. Porque se precisar ajustar, você já vai saber se precisa ajustar os dois ao mesmo tempo aqui, ou de repente, às vezes na costa, precisa entrar um pouquinho para cá. Sempre que é feito de um lado, é feito do outro. Não se ajusta totalmente de um lado e deixa o outro, porque você desloca o eixo da peça. E para unir a peça às laterais, é sempre interessante você prender com alfinete o começo da peça, linha da carretilha com linha da carretilha, o final, carretilha com carretilha, e no caso eu gosto muito de fazer uma marcaçãozinha na linha do quadril do molde, porque eu sei que um quadril tem que estar alinhado ao outro, frente com as costas, carretilha com carretilha. Tendo feito isso, você distribui o voluminho, daí você prende o meio entre eles, para poder seguir com o alinhavo e depois experimentar. É essencial essa experimentação. Depois que tiver costurado, é ruim fazer, né? Tem que desmanchar. E o mesmo vai acontecer do outro lado, mesmo estando com um zíper aqui para ser colocado, a gente vai fazer isso. Porque daí que acontece? Você vem, deixa tudo alinhavadinho, ou com o zíper, ou só com o alfinete. A gente vai abrir a peça no ferro de passar para vincar a dobrinha. E nesse vinco, ele vai servir de guia para a colocação do zíper invisível, vai ajudar. Eu uni com alfinetes, no caso, pode estar unido com alinhavo, mas é legal não deixar já costurado. Dessa maneira vocês vão aprender como colocar zíper e costurar posteriormente. Em outro momento, em outro vídeo, ensino já costurado e aplicado o zíper depois, numa ordem inversa. Então, ó, eu juntei todinha a lateral e abri no ferro de passar, vincando, tudo vincadinho. Então, ele estando desse jeito, eu sei que o zíper, ele vai ser posto por aqui, para que ele, ó, fique só com o cabinho pro lado de fora. Ele só vai ficar com o cabinho aqui. Então, como eles estão alfinetados, eles já estão alinhados. Ó, carretilha com carretilha vai passar na beirada
da cabeça do zíper. Logo, o que que eu posso fazer? Colocar um alfinetinho aqui, para prender a altura que eu preciso começar de um lado e a altura que eu preciso começar do outro. Uma vez que ele vai ser costurado, o zíper é costurado aberto. Aqui, e vou dando, e vou segurando ele até lá embaixo para facilitar. Aqui. Tá, e aqui eu posso soltar. E finalmente abrir o zíper para costurar agora um lado e agora costurar o outro. Repara que bem na dobrinha que tava no vinco, ó, ele se encontra aqui. Na hora de costurar o zíper, a gente vai jogar a beiradinha de plástico bem pro cantinho para costurar o mais dentro possível aqui da canaletinha. Você pode deixar alinhavado, é até melhor para a segurança do aluno. Vou colocar o alfinete para a gente não demorar. O que acontece? No zíper invisível, a gente tem que, ó, desvirar e encaixar ele no pé de zíper. Ele tem que entrar, ó, desviradinho. Em outro momento eu vou ensinar com outro pezinho, mas esse é o pé próprio para zíper invisível. Então, a gente pega a canaleta da lateral e aonde vai entrar a agulha, ó, ele fica pro lado de dentro aqui. Você começa dando um retrocessozinho e segue, lembrando de ajudar a máquina a dar essa viradinha. Quanto mais próximo da canaletinha ele costurar, mais invisível fica o zíper. Aqui, segurei, aqui tem que ir retinho. Ah, mas e aqui? Ele vai bater, então, o zíper tá totalmente aberto. Até onde ele conseguir ir é o limite. Depois, ó, retrocesso. E agora é o momento de fazer o outro lado. Para isso, a gente vai usar o outro lado da canaleta. Ó, desvirou, encaixou. Ver se ele tá andando. Ó, tá andando. Retrocesso. E só dar sequência na costura. Vem até aqui embaixo. Eu vou até soltar aqui, né? Ele vai bater, que é o limite, retrocesso. Isso você pode testar fechando o zíper, porque ele está aberto aqui, então não vai ter problema se você fechar. Pra ver se ele ficou bem costuradinho. Tá vendo? E, ó, está alinhado aqui em cima, isso é super importante. Agora, eu vou trocar o pezinho de zíper invisível pelo pé de zíper comum. Esse é branco porque é de teflon. Ele é próprio para peças que não escorregam com facilidade. Quando você for costurar napa, corino, plástico, esse daqui é muito bom. Eu tô sem o pezinho de ferrinho, então vou usar ele porque em tecido ele vai bem também. Vou trocar e a gente dá sequência. Tendo pregado o zíper e confirmado que ele ficou bonitinho, agora é hora de, ó, fechar as laterais. Aqui no caso tá com alfinetinho e você pode ter feito já alinhavado.
O final do zíper tá aqui, a abertura dele veio até aqui. Um dedinho pra cima, nessa região aproximadamente, aqui, ó, é onde eu vou começar, tá vendo? Tem o final da costura dele aqui. É onde eu vou fechar com o pé de zíper comum. Então, o que acontece? Como o buraco deste pé está deste lado, eu tenho que jogar a saia pro meio da máquina, para que o buraquinho esteja o mais próximo possível da costura. Se o buraquinho do zíper fosse desse lado, eu poderia jogar o corpo da saia para cá. Então, ó, jogo todo o paninho e o zíper para lá. Ele tem que, ó, ele não pode pegar nada, tá? Ele tem que ficar o mais próximo possível da viradinha. Inclusive, essa parte aqui, ó, também fico esperta para tirar do meio. E dou sequência na costura. Faço um retrocessozinho. Tá aqui, aqui. Dá pra perceber que esse o pezinho não é muito próprio para esse tecido, ele tá dando uma segurada. Mas tudo bem, melhor do que esse. Chega até o fim, retrocesso. E vai no ferro de passar, passa belezinho com a costura aberta. E esse lado, então, tá fechadinho, já com o zíper. Facinho. Sempre coloca o zíper antes do acabamento, tá? Nunca coloca revel, cos, viés, antes do zíper. Eles são o acabamento do zíper. Então, a próxima etapa agora é a gente fazer o acabamento aqui. Vamos usar o viés estreito. E depois a gente vai com o viés largo na barra, né? O estreito na barra também. Ó, para colocar o viezinho na extremidade da cintura, você vai pegar a dobrinha de meio centímetro que ele tem e vai bater com a linha da carretilha. Então, aqui a margenzinha de costura tá de meio centímetro também. Você vai abrir o zíper, ó, tá vendo? Desvira o zíper, passa ele e o viés passa por cima. E vai vir costurando, passando por cima também, vai dar a volta toda até acabar do outro lado. E ele passa totalmente a costura aqui também. Alinhavadinho, se puder, melhor. Eu passei por cima e vou até o final, sempre na linha da dobra do viezinho. Ó, linha da dobra dele. Direito com direito. Direito do viés com direito do tecido. Lembrando também que as pences estão, ó, na direção certa e presas certinhas também, para não correr o risco delas virem para cá. Cada um pro seu lado corretamente. E as laterais, a costura também está aberta e presa, cada um pro seu lado. O viés vai deixá-los permanentemente presos, cada um pro seu lado. Costura de alfaiataria a gente faz com costura aberta. Dá a voltinha.
Tem que ser já fresquinha pro lado, certo? E finalizando, vai lembrar de passar por cima. Por cima do zíper. E aí, o que acontece? Você pode pegar novamente o pé de zíper comum, que ele vai ficar bem mais na beiradinha, ou também tem um pezinho que ele faz um zíper justinho. E ó, vai passar do lado do paninho aqui do zíper, não pra cá, desse lado. Tanto um lado quanto do outro. E a gente corta o excesso. Cortou o excesso. Corta aqui o excessinho. Faz um chanfrinho. Então, ó, na hora que desvira pra dentro o zíper, o acabamento vem junto. Dá uma ajudinha com o alfinetinho, fica mais bonitinho. Essa beiradinha do zíper, você pode também colocar um ganchinho para segurar. Isso vai ajudar bastante. E o que acontece? Vai cortar, refilar esse excesso para que ele não apareça, né? A gente vai refilar ele agora. A gente vai lá no ferro de passar, ó. Vai tombar pro lado de dentro, deixando uma margenzinha de nada para cá. Não faz exatamente assim, porque pode acontecer dele virar e aparecer do outro lado. Então, deixa uma margenzinha. Depois dessa margenzinha, a gente vai passar uma costura, então, segurando totalmente ele. Para que desse lado ele fique bonitinho. Tendo colocado o viés para dentro, ó, passado, ele fica vincadinho, virado para dentro. Agora é hora de fechar. Você pode, ó, o viés ele tem uma tendência a lacear, né? Então, tudo feito com mais calma funciona melhor. Você pode trabalhar aqui dentro esse tipo de tecido piquê, por exemplo. Fica muito bom você fazer acabamento na mão, com pontinhos invisíveis, para que aqui não apareça nada. Ou você escolhe, você determina uma distância que limita até onde você quer o seu viés. A costura vai ser feita, eu gosto de fazer do lado de fora, porque o lado de fora é que precisa parecer mais bonito do que o de dentro. Então, você pode deixar alinhavadinho para te servir de guia. E, ó, repara nas chapinhas da máquina, tem distâncias. Aqui tá uma polegada, por exemplo. E aqui é grossinho, o começo do zíper é grossinho. O que você pode fazer? Começa dando o retrocesso. Ó, porque daí ele já ajuda a formar os buraquinhos do qual ele vai ser costurado. O viezinho virado quanto eu virei, vai dar próximo dessa linha aqui. Então, eu vou seguir de maneira padronizada nessa linha, por toda a circunferência da saia. Esse pé, ele tá muito preso, ele tá muito... Eu precisava soltar um pouquinho, ele vai puxando o paninho. Vamos ver se dá certo a continuação. Tá vendo? Tem que soltar um pouquinho e puxar o paninho pra trás pra ele não vir. Eu soltei mais, eu levantei mais o pezinho pra ele parar de dar aquele puxão, que ele tava segurando muito o pano. Então, aqui é o local onde você, na máquina industrial, você aperta o pezinho ou sobe ele. E depois aqui você deixa ele firmadinho. Agora, continuando, ele vai
segura menos o tecido. Ó a diferença. Tá mais suave para ele ir passando. A diferença com essa parte aqui, ó, ele tava querendo dar na diagonal. Aqui não, aqui ele já está relaxadinho. É sempre bom, você vai fazer uma coisa, faz teste com retalho em todas as situações. Principalmente quando segue com produção, né? E aqui a gente vai dar a volta inteira. E depois a gente dá sequência ali na barra. Tô mostrando com costura, mas fica mais bonito se feito à mão. Eu vou até quase finalzinho e volto. Não precisa ir totalmente até o fim, porque senão você pode segurar a cabeça do zíper para ele fechar. O que não é interessante no caso. Ó. Pegou tudo bonitinho, certo? E agora, para fazer a barra, você já tá aqui na máquina, você dá sequência nela. Aqui, já deixei segurado a costura para cada lado para não dar acidente. E um dos lados vai ter que ter uma aberturinha. Porque o viés ele tem que começar e terminar em algum lugar. Nesse caso, eu deixei a margem de costura na hora de cortar exatamente de meio centímetro. Tá vendo? Não tem nem carretilha. Porque era a sobrinha do tecido que eu tinha lá. Então, vai dar exatamente a margenzinha de costura que eu tenho da dobra aqui do viés. Eu uso ela como referência, beirada com beirada. E agora, ó, vou dar sequência em toda a extensão da barra, para fazer o acabamento. Ó, vou dando sequência em toda a lateral, em toda a barra, até chegar ao finalzinho. Do outro lado, dando o giro total pela barra. O processozinho. Tirar excesso daqui, aqui. O que acontece? Antes de virar ele para baixo, agora é a vez de... Ó, jogo esse e junto. Desde aqui sim. Ó, viés desvirado. Se quiser até desvirar essa beiradinha também dá. Ó, desvirado aqui. Desvirado aqui, os dois tem que bater bonitinho uma pontinha com a outra. Ó, bonitinho. Aqui. Feito isso, aqui. Olha o que acontece. Ó, aqui tem que tomar cuidado que tem que pegar também bonitinho, tá? Mas na pressinha, depois eu conserto. Vamos lá. Ó, vai abrir. Abriu, abriu, virou pra dentro. Isso que é bom, sempre deixar tudo alinhavadinho, pra você evita esse tipo de imprevisto. Ó, escondeu os restinhos ali dentro.
Aqui também, ó, tem restinho, certo? Você esconde lá dentro. É como, ó, você pode também dar uma viradinha e deixar escondidinho. A barra também fica bem legal fazer totalmente costurado com pontinho xizinho, pé de galinha, pra ele ficar invisível. Pra cá ficar um acabamento bonito. No caso, como esse aqui é pra ser uma saia mais simples e rápida, vamos fazer na mão, na máquina. Agora, é ir no ferro, assentar a costura novamente. Essa daqui eu vou deixar com um pouquinho mais de margem. Vou deixar com 1,5 de margem. Daí, eu já dou sequência na costura aqui. Tendo passado o viezinho, a gente dobra no ferro de passar, pra dentro, deixa bem vincadinho. E alinhava pra fazer, então, se quiser, costurinha à mão por dentro, ou a costura aparente, tal como está aqui na cintura. Agora, se você costurar com pontos bem largos, ele pode ser a sua barra definitiva ou o seu alinhavo para fazer a costura interna à mão. Então, eu vou fazer esse daqui com uma barrinha bem larga. Esse tecido, ele não vai mostrar muitos pontos, então isso ajuda. Não dê retrocesso, que eu vou depois passar a costura por cima no retorno. Agora regulou melhor. Aqui a gente solta a linha. Quando você vê que ele tá começando a querer franzir, é porque ele tá muito tensionado. Daí você solta um pouco. Eu levantei o pezinho e tirei a tensão. Aqui, deixei cada um pro seu lado. Ó, estou ajudando com essa mão, empurrando para lá, porque esse tecido, assim como o cetim, o pé prende e começa a curvar. Então, você empurra ele desse lado, segura aqui e empurra ele para compensar o que o pezinho tá querendo segurar. E termino em cima de onde eu comecei. Posso dar um retrocessozinho? Se eu decidir manter essa barra, ela já tá pronta. Se não, eu tiro ela posteriormente quando eu for terminar a costurinha à mão aqui na beiradinha. E ó, saia finalizada com acabamento de viezinho. Toda a parte interna. Zíper invisível. Agora fiz assim, tchuf. Prensezinhas. E posteriormente, quando eu tiver um tempinho, farei as costurinhas à mão e vou soltar essa costurinha da barra, provavelmente da cintura também. E ó, aqui nossa costa e nossa frente, ok? Muito obrigada!